Bom dia, sejam todos bem-vindos. Para mais uma aula de matemática. Informar vocês que a aula está sendo gravada, como sempre, para que outros alunos tenham acesso assim que ficar disponível. Vou começar apresentando minha tela para vocês. Perdão, pois eu vou ter que cortar essas coisas. Vamos lá, acho que vocês já estão vendo aí. Hoje nós iniciamos a semana 3 do Plano de Estudos Tutorado do segundo ano do ensino médio. Estamos na Escola Estadual de Piraci, meu nome é professora Carla, de Matemática. Nessa semana 3, a gente vai continuar vendo a respeito do triângulo retângulo. Hoje a gente vai entrar em trigonometria do triângulo retângulo. Vai abordar mais as relações trigonométricas. A gente viu nas semanas anteriores, na primeira semana, a questão da semelhança de triângulos, os casos de semelhança. Na segunda semana, a gente viu a manutenção da semelhança entre as áreas e os perímetros dos triângulos retângulos. Então, o triângulo retângulo traz para a gente essa abordagem bem interessante, vamos dizer assim. Ele tem muita coisa que pode ser explorada. E a gente vai ver mais uma delas hoje, que é a questão das relações trigonométricas. Só lembrando um pouquinho, trigonometria. Trigono vem de triângulo, metria vem de medir. Então, a trigonometria no triângulo retângulo, ela traz a exploração das medidas dentro do triângulo retângulo. Bom, vamos ver então quais são essas relações, seno, cosseno e tangente, especificamente. Antes de iniciar propriamente nas relações trigonométricas, vou relembrar com vocês os elementos de um triângulo qualquer, mas nesse caso aqui nós vamos falar do triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é aquele que possui um dos seus lados internos com a medida de 90 graus, quer dizer, o ângulo reto, sendo que os demais ângulos são agudos. Os lados do triângulo possuem nomes específicos que nos ajudarão a compreender melhor as relações trigonométricas. Então vamos ver, só relembrando. Os ângulos internos são aqueles dentro do triângulo, é bem óbvio, né? Assim, é bem intuitivo. Então, os ângulos internos desse triângulo apresentado na figura aqui, deixa eu pôr meu pontinho aqui, é o ângulo beta, o ângulo alfa, que está aqui perto do ponto C, o ângulo beta, que está aqui perto do pontinho do vértice B, e o ângulo Y, que é o ângulo de 90 graus. Toda vez que eu encontrar esse. Mas tem alguém querendo entrar. Toda vez que eu encontrar esse símbolo, esse quadradinho no canto do ângulo aqui, isso significa que esse ângulo mede 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é bastante usado na construção civil, né? Logicamente, imagina construir uma parede, né? Uma parede que não esteja ao ângulo de 90 graus com o chão. O que iria acontecer? Essa parede iria ficar torta. Então, é o chamado famoso esquadro, que é usado pelos pedreiros, ou o nível, que eles medem o nível, para poder saber exatamente. Eu já vi a construção de paredes na construção civil, e particularmente é um assunto que me interessa bastante. Por exemplo, quando eles vão tirando o nível, de acordo com as fieiras de tijolo que eles vão colocando ali, eles vão medindo o nível, para ver exatamente se aquela parede está seguindo no nível reto, ou seja, se está fazendo 90 graus com o chão.
Então, é um conceito bastante usado. Bom, esses são os ângulos internos. E a gente tem também os lados ABC, ou seja, nesse específico aqui no triângulo retângulo, os lados, como eu falei aqui em cima, eles têm nomes específicos para nos ajudar a compreender melhor as relações trigonométricas. O lado A, que é esse que está aqui, ó, é chamado de hipotenusa. Mas como é que eu vou saber qual é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre aquele lado oposto ao ângulo reto. Só marcando aqui, gente, que eu tinha colocado aqui nos ângulos, ó, para mostrar para vocês, tinha deixado em destaque, ó, o ângulo alfa, que está verdinho, que eu coloquei aqui agora, o beta, que está vermelho, e o ângulo de 90 graus, que está amarelo aqui, tá? Só para ressaltar aqui, que foi os ângulos internos que a gente acabou de falar. E aí a gente está falando agora do lado A, que é a hipotenusa, que eu sombreei de vermelho. Então, esse lado aqui sempre vai ser a hipotenusa. E como é que eu reconheço a hipotenusa? Eu, na verdade, para reconhecer os lados de um triângulo, eu não olho para os lados, eu olho para os ângulos. Então, para achar a hipotenusa, eu procuro o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e em seguida eu acho o lado oposto a ele. O que é oposto? É aquele que está em frente a ele. Tá? Então, esse sempre vai ser hipotenusa, aquele que está oposto ao ângulo reto. O lado B, que é esse de azul que eu coloquei aqui, ó, que está aqui embaixo, ele vai ser um cateto, assim como o C. Aí vocês vão ver muito falar assim, ó, os dois são catetos, tanto o B quanto o C, tá? Gente, me dá só um minutinho. A aula ao vivo tem dessas coisas, tem hora que a gente tem que acudir certas coisas. Então, o lado B e o C vão ser sempre catetos. Só que em algumas situações, vocês vão pensar assim, vocês vão ouvir a seguinte expressão: cateto adjacente e cateto oposto. Como que eu vou achar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente? É o que eu acabei de falar. Eu não vou olhar para os lados do triângulo, eu vou olhar para o ângulo. Então, eu vou pensar o seguinte: eu estou tentando achar os catetos em relação ao ângulo alfa, que é esse verdinho aqui. Tá, então vamos pensar no ângulo alfa. Eu estou trabalhando com seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Então, qual será o cateto oposto ao ângulo alfa, no caso? Então, eu vou olhar para ele e vou pensar no ângulo oposto a ele. Desculpa, no lado oposto a ele. O lado oposto a ele é o C. Então, eu digo que o C é o cateto oposto, tá? Aí eu vou falar assim: bom, agora eu preciso achar o cateto adjacente do alfa. Vou olhar para ele. O cateto adjacente é o que está ao lado dele. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado para eu não confundir. Por que, que eu sei que não é esse vermelho aqui? Porque esse vermelho é a hipotenusa, então não tem como ser ele. Ele vai ser sempre a hipotenusa. Então, esse outro lado que forma o ângulo alfa, ele é adjacente ao alfa, ok? Aí, quando eu penso no ângulo beta, que é esse vermelho, acho que tá ok para vocês aí, né? Quando eu penso no ângulo beta, que é esse vermelho, eu vou pensar o seguinte: eu quero achar o cateto oposto a ele. Então, eu vou olhar nele, vou deslocar meu olhar para o cateto que está em frente. Então, nessa situação aqui, o B é que vai ser oposto ao beta. Então, quer dizer, oposto ao alfa não é o B, é o C.
Agora, oposto ao beta, que é esse vermelhinho, eu vou olhar nele e vou olhar para frente aqui. Então, o lado oposto a ele é o B. E qual seria, então, o lado adjacente, o cateto adjacente ao beta? Seria esse que está ao lado dele aqui, que é o C. Então, é trocado de acordo com o ângulo que eu estou olhando, tá? Cuidado para não confundir cateto adjacente com hipotenusa, que ela é sempre a hipotenusa. Então, isso tem que ficar bem claro. Quando eu estou procurando os catetos adjacente e oposto, eu olho para o ângulo que eu estou trabalhando. Então, não olho no triângulo, nos lados do triângulo, eu olho no ângulo que eu estou trabalhando. Acho que daqui ficou tudo. Vamos passar então para as relações trigonométricas. Vamos pensar aqui nesse triângulo que é formado aqui pelas retas, pelas interseções das retas paralelas. O que que é isso, Carla? Retas paralelas são essas que nós estamos vendo aqui, ó. De B1 a C1, que eu destaquei de azul, B2, C2 de amarelo, B3, C3 de verde, B4, C4 de vermelho. Então, quando eu traço essas retas paralelas aqui, paralelas a quem? Elas estão cortando duas semirretas, que são essa de azul, que vai do A ao B4, e essa de rosa, que vai do A ao C4. Então, essas retas paralelas estão cortando essas duas semirretas. Aí, o que eu tenho? Eu tenho alguns triângulos. Formo alguns triângulos. E esses triângulos, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Por que eles são. Ó, formou alguns triângulos aí, vou mostrar para vocês. Ó, esse azul, o amarelo, o verde e o vermelho. Formou esses quatro triângulos aí, ó. E esses triângulos eu posso afirmar que eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Aqui fala o seguinte, ó. Eles são semelhantes pelo caso AA. Vamos lembrar o que é o caso AA que a gente viu lá na primeira aula. É o caso ângulo-ângulo, ou seja, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes porque eles têm dois ângulos iguais. Vamos descobrir quais são? É aquele verde ali, que eu acabei de destacar. Concordam comigo que esse ângulo verde, que eles chamaram de teta aqui, tá bem pequenininho, mas dá para ver? Esse ângulo aqui, ele está em todos os triângulos, ou seja, ele é comum a todos os triângulos formados aqui. Então, quer dizer, nem sei quanto ele mede, mas ele está em todos. E também nós temos um outro ângulo que é comum, ou seja, que é igual, que é o ângulo reto. Olha lá, o primeiro triângulozinho tem um ângulo reto, o segundo também, o terceiro também tem um ângulo reto, e o quarto tem um ângulo reto. Ou seja, eles são quatro triângulos retângulos que têm dois ângulos iguais. O teta aqui, o verdinho, esse verdinho aqui está em todos e eles também têm um ângulo de 90 graus. Ou seja, então eu posso afirmar categoricamente que eles são semelhantes. Está gravando? Está carregando. Bom, vamos passar para a próxima página, que eu acho que na próxima apresentação eu mostrei direitinho para vocês. E com isso, diante dessas quatro semelhanças, eu posso concluir as proporções entre os lados desse triângulo. Eu posso escrever as proporções. Então, vem comigo aqui, ó. Aqui ele já trouxe as proporções, mas eu vou mostrar no desenho para vocês. O que ele falou aqui, ó? Que o lado B1C1 é hoje, hein, gente? B1C1, aqui, está em azul, está para AC1. Então, olha só. B1C1 está para AC1. Ele fez a proporção aqui, ele fez a divisão. Lembrando que proporção é uma divisão. Assim como, ou seja, pôs um igual aqui, o B2C2 está para AC2. Então, acompanhe aqui as cores que vocês vão ver, ó. O azul está para o amarelo, assim como o
B3C3 está para o AC3. Igual ou assim como o B4 está para o C4. Então, ele provou essas proporções, porque eu afirmei lá atrás que eles são semelhantes. Vou mostrar essas outras proporções aqui, ó. O que ele está falando? Que B1C1, que eu pus de azul, está para AB1. Ó, percebam que aqui ele foi para cima, ó. Isso nós não estamos falando aqui de medida, de valores, mas quando eu coloco valores nesses lados, fica fácil de enxergar, tá? Eu consigo achar o valor dos lados. A gente viu isso nos exercícios anteriores. Assim como B2C2, que é esse lado maior, está para AB2. B3C3 está para AB3, tá aqui. Assim como o do quarto triângulo, B4C4, está para AB4. Esqueci de mudar a cor do último ali, que era vermelho. Então, provou essa segunda proporção aqui. Ok, eu nem vou fazer da última, eu nem fiz da última porque é nesse esquema, tá? O AC1, então aqui é só para mostrar realmente que esses triângulos são semelhantes. Bom, aí, o que acontece? Como a gente tem alguns triângulos semelhantes, a gente pode calcular as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu não sei se vocês já viram essas relações trigonométricas em anos anteriores, no primeiro ano. Eu não estava com vocês, no nono ano, geralmente vê essa questão. Vocês devem ter visto no nono ano, que vocês tiveram ainda aula presencial. Se já viram, vamos retomar aqui. Eu tenho três relações principais. O que seriam essas relações? Eu sempre fico me perguntando o que é essas relações. Como eles são semelhantes e a gente pode estabelecer proporções, na verdade, as relações trigonométricas, elas fazem uma relação entre os lados de maneira que a gente consiga calcular algumas medidas nesses triângulos. Então, na verdade, é mais uma proporção, mais três proporções, seno, cosseno e tangente, que a gente vai usar para resolver um triângulo retângulo, para achar os lados de um triângulo retângulo. A primeira relação é seno. Seno de um ângulo é a razão, ou seja, é a divisão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Daqui é o que eu falei para vocês. O AME de qual ângulo? Logicamente que a gente tem que achar um ângulo que a gente está calculando o seno. Então, nessa situação aqui, nós vamos observar o ângulo beta. Não pensem nos lados ainda, pensem no beta. Então, eu vou achar. Então, eu tenho aqui seno de beta é igual cateto oposto ao ângulo beta sobre a hipotenusa, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Ah lá, vou jogar meu olhar. Quem é? É esse lado aqui que está em frente, ou seja, é o lado AC. Foi o que eu coloquei aqui, o que trouxe na apostila, ó. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É aquela que está em frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, é aquele 5 ali. Como nós não estamos trabalhando com valor ainda, é o lado AB. Tá aqui, ó. Comumente a gente escreve assim, ó. A gente escreve desse jeito aqui, ó. Vocês vão ver isso aqui, ó. Seno de beta é igual cateto oposto sobre hipotenusa. É o que tem que ser gravado. Seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seno de um ângulo é igual cateto oposto sobre hipotenusa. De qualquer ângulo, tá? E o cosseno? Como é que eu calculo o cosseno? Cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Diferentemente do seno, aqui a gente trabalha com adjacente. Quem é o cateto adjacente ao beta? É aquele que está do lado. Cuidado para não confundir com a hipotenusa. Então, vai ficar cateto adjacente ao ângulo beta sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto BC. Pois ali. Sobre a hipotenusa, que é o lado AB. Aí, comumente, a gente escreve assim, assim. Cosseno de beta é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa.
A tangente vem dessas duas medidas também. É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, eu tenho que saber como que eu vou saber qual que eu vou usar, Carla. Depende da medida que tem no triângulo. Então, nós vamos ver isso nos exercícios. Então, vamos lá. Quem é o cateto adjacente? Deixa eu mudar aqui. Vou pensar no cateto oposto ao beta. De novo, ó. Cateto oposto ao ângulo beta é o lado AC, que seria o 3 ali, né? E o cateto adjacente seria aquele que está ao lado ali. Seria o BC. Então, AC sobre BC. Ou, aqui eu quero chamar a atenção para vocês, gente. Tem esses dois jeitos de calcular a tangente. Eu posso escrever assim: tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou eu posso achar a tangente por esse jeito aqui, ó, por essa relação aqui, ó. É uma relação entre o seno de beta e o cosseno de beta. Ah, então quer dizer que tem valores diferentes? Não. Eu posso calcular sobre qualquer uma dessas relações aqui, dessas fórmulas. Mas o valor tem que ser igual. Nós vamos ver nos exercícios também. Passando agora para esse mesmo triângulo, vamos calcular valores agora. Vamos calcular primeiro, eu peguei o mesmo triângulo, tá? Aquele que nós trabalhamos aqui em cima, 3, 4 e 5. Vamos pôr ele aqui, 3, 4 e 5. Vou calcular o seno. Vou pensar o seguinte: o que é seno mesmo? Eu pus fora de ordem aqui, gente. O que é o seno mesmo? Primeira relação ali. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno sobre a hipotenusa, tá lá, sobre 5. O cosseno, cateto adjacente, que é o 4, sobre a hipotenusa. E cateto, e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Acho que agora que trouxe, eu pus fora de ordem. Perdão aqui pela falha. Aí vai ficar assim. Se o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo beta é 3. Na apostila já trouxe isso aí. E o cateto e a hipotenusa é 5. Então, o seno de beta seria 3 sobre 5. Dividindo isso aqui dá 0,6. O cosseno também só dividir, só substituir. O cosseno seria cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se vocês ficarem com alguma dúvida, esqueci de falar isso lá no começo, tá? Vocês me cortem. O cateto adjacente seria o 4. E o cateto e a hipotenusa é o 5. Então, fica 4 sobre 5, dividindo dá 0,8. E, por último, nós temos a tangente. Tangente de beta seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou cateto oposto, 3 sobre cateto adjacente, que é 4. Então, seria 3 quartos. Poderia, dependendo do exercício, poderia deixar em fração, tá, gente? Eu dividi, porque na apostila trouxe, e eu queria mostrar uma coisa para vocês. Então, dividindo 3 por 5 dá 0,6, 4 por 5 dá 0,8, e dividindo 3 por 4, 0,75. Só lembrando que aqui na tangente, como eu falei lá atrás, eu poderia ter dividido 0,6 por 0,8. Por quê? Eu falei lá atrás que a gente pode calcular assim também, ó. Seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Então, se eu fizer isso aqui, se eu dividir o seno por cosseno, dá 0,75. Se vocês quiserem fazer o teste aí na calculadora de vocês, façam que vocês vão perceber que dá o mesmo valor, tá? E aí, gente, eu quis trazer uma complementação aqui para vocês. Na internet, ou até no livro didático de vocês, deve ter lá no final uma tabela trigonométrica, que é uma tabela como essa daí, que vai do 1 grau até o 360. Eu trouxe aqui só a faixa que me interessava, do 30 ao 39 graus. Mas a tabela trigonométrica completa, ela vem do 1 ao 360.
Aqui, por que eu trouxe exatamente essa página, do 30 ao 39? Porque eu quero mostrar para vocês quanto que deu aqui, ó. 0,6, 0,8 e 0,75, os valores do seno, cosseno e tangente. Aqui não está escrito, mas aqui é o seno. Acho que não tem jeito de escrever com letra mesmo. Aqui é o seno, mas deu para entender, né? Aqui é o cosseno. E aqui são os valores da tangente. Se a gente quisesse saber, se o exercício tivesse querendo saber qual é o grau, qual é o ângulo que tem o seno 0,6, o cosseno 0,8 e a tangente 0,75, eu viria aqui na minha tabela e procuraria, ó, seno 0,6, aqui, ó, seno 0,6, cosseno 0,79, que é bem próxima do 0,8, ó, percebam que aqui é 8, então logo isso aqui vai ser 0,8, e a tangente 0,75. Se eu estivesse perguntando para vocês qual é o ângulo que tem esses valores de seno e cosseno e tangente, eu iria responder o ângulo de 37 graus. Só para que vocês percebam que tem como a gente achar quantos graus, se a gente tiver a tabela trigonométrica, tá? Como sempre, o PET trouxe aí a sessão para saber mais. Tem um texto aqui da UBMEP. Eu não sei se vocês que estão assistindo a aula fizeram a prova da UBMEP, mas é um site assim bastante rico, tem bastante vídeos que dá para estudar bastante. Quem se interessar por matemática ou quem estiver querendo se preparar melhor para os vestibulares, para fazer o Enem o ano que vem, que se Deus quiser, vocês já vão estar presencial, o site da UBMEP para matemática é fantástico. E ele trouxe também um outro vídeo que, de repente, se ficar alguma dúvida, vocês podem consultar. Antes de passar para os exercícios, gostaria de confirmar com vocês se está tudo bem, se está dando para entender. Tá ok? Só fala, tá ok. Se você. Tudo certo. Então, tá, Joia. Vamos Tá passar ok. para os exercícios. Quiser, vou pôr um café aqui para mim, tá? Se quiser acompanhar pelo seu PET aí e fazendo junto comigo, é legal que vocês já vão ficando prontas. O exercício 1 trouxe: calcule os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Então, essa informação é importante, gente. O seno, cosseno e tangente tem que ser do triângulo retângulo, tá? Então, ou ele tem que estar sinalizando no exercício, ou ele tem que estar sinalizando no desenho, tá? Relembrando, então, seno é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é só substituir, porque ele já trouxe, os exercícios estão bem fáceis, ele já trouxe os valores dos lados. Então, eu só tenho que reconhecer quem é o cateto oposto desse ângulo beta. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto do ângulo beta? Ele está aqui, ó. O cateto oposto é aquele que está em frente, ou seja, 4,1. E sobre a hipotenusa, que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, o cateto oposto está em frente ao ângulo que eu estou trabalhando, que é o beta, já a hipotenusa está em frente ao cateto ao ângulo de 90 graus. Vou só fazer uma substituição. Para vocês que são experts, excelentes alunos, vocês vão falar que bobagem. Olha lá, ó, cateto oposto, então, vale 4,1, a hipotenusa 10,2. Aqui eu tenho, então, fazendo a divisão na calculadora mesmo, dá 0,40. Pronto, só isso. Agora vamos para o cosseno desse ângulo. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá no triângulo reconhecer quem são esses caras aí. O cateto adjacente é esse aqui, ó, que eu marquei de amarelo, porque eu sei que ele é adjacente ao ângulo beta. Não é o 10,2, porque o 10,2 é a minha hipotenusa. Vou substituir os valores, vai ficar cosseno de beta é igual 9,4 dividindo por 10,2.
fazendo essa divisão, o valor do cosseno é 0,92. Só lembrando que eu conseguiria saber quem são esses, quanto que vale o beta. Se eu quisesse olhar na tabela trigonométrica, dá para eu olhar e saber quanto que vale, quantos graus tem esse ângulo aqui. Vamos para a tangente, que, lembrando, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu tenho que o cateto oposto ao beta é o 4,1 e o cateto adjacente é aquele ali. Vou substituir aqui, vai ser 4,1, 9,4. Não pode ficar dúvida nessa questão de reconhecer quem é o cateto oposto e quem é o adjacente. Se tiver ficando, vocês parem e me perguntem, tá? Só voltando aqui um pouquinho, voltando não, porque eu não fui. Lembrando que a tangente poderia ser calculada dividindo o seno, 0,40, por cosseno, 0,92. Iria dar esse mesmo valor, 0,44. Tá? Estou ressaltando isso porque, de repente, não tem os valores de cosseno e não tem os valores dos catetos, mas tem os valores de seno e cosseno. Aí eu consigo calcular a tangente por eles. Fácil, só isso. Vamos para o exercício 2. Ô, Carla, volta só um pouquinho que eu acabei de copiar. Ah, tá. Pode terminar aí. Vou dar uma golada no meu café, então. O café me dá energia, me acorda. Bebo quase uma garrafa de café sentada nesse computador aqui o dia inteiro. Cafezinho é bom, né? E não, e esse tá sem açúcar de tudo. Esse acorda mesmo. Ai, credo. Bebo só sem açúcar. Se tem alguém querendo entrar, ué. Natane. Ô, Larissa, você entrou, eu não vi. Você sempre entra, eu não vejo. Eu entro Mas você entra atrasada. acho que você já faz, não é à toa, não. Eu acho que você entra pelo e-mail da escola mesmo, porque quem não entra, eu tenho que autorizar. Aí você entra pelo e-mail da escola, deve ser isso, porque nunca tem que autorizar o seu. Eu entro na surdina. Ó, vou passar para o exercício 2, não sei quem falou que não tinha copiado ainda. Depois, qualquer coisa, você volta na aula que eu vou colocar pelo YouTube, aí acaba de copiar, ou se quiser dar print na tela aí, tá? Senão a gente fica parado muito tempo aqui. Eu não sei quem estava copiando, quem era? Era Carolina? eu já acabei. Ana Carolina? A Não, Larissa. Larissa. Então vamos lá. Exercício 2 fala o seguinte: sabendo que o valor do seno do. Aqui, ó, que eu falei para vocês. Sabendo que o valor do seno do ângulo do triângulo abaixo é 0,75 e o valor do cosseno é 0,66. Calcule. Então, aqui já trouxe uma maneira diferente. Ele não deu os lados, apenas de um lado aqui. Aliás, ele deu o valor da hipotenusa, né? Percebam que aqui o lado que foi dado o ângulo, o valor, é a hipotenusa, que ele está em frente ao ângulo de 90. E ele deu o valor do seno do A, que é 0,75. Estou escrevendo ali embaixo. E ele deu o valor também do cosseno do A, que é 0,66. Então, dessa vez, ele não deu os valores dos lados, ele deu o valor dos cossenos e do seno e do cosseno e está pedindo o valor de x e y aqui. Na letra A está pedindo o valor de x, que é esse cateto aqui, e na letra B está pedindo o valor do y, que é esse outro cateto aqui. E no final, o valor da tangente. Então, aqui a gente já vai ter que trabalhar com a proporção da... Vamos chamar de regra de 3, que me multiplica em cruz. Mas é aquela proporção que a gente multiplica cruzado. Vamos pensar nos valores que a gente tem. Se aqui eu tenho o valor do seno, quem é o seno? Deixa eu só marcar ali que eu esqueci. Olha lá, está marcando que o x é o cateto oposto. Pensem comigo. Então, se eu tenho... O que é seno? Ele é o cateto oposto
sobre adjacente, sobre a hipotenusa. Então, se eu estou querendo o valor do x, que é exatamente o meu cateto oposto, eu não vou pelejar com cosseno e com tangente, porque o cosseno trabalha com cateto adjacente, a tangente eu também preciso do cateto adjacente e oposto. Então, eu tenho que ser esperta nessa escolha de fórmula aqui. Se eu quero o cateto oposto, que é o x, eu vou trabalhar com seno. Então, por isso que eu pus seno na letra A e cosseno na letra B. Então, seria. Olha lá, ele mostrou a hipotenusa lá. O que seria seno? Seria cateto oposto sobre a hipotenusa. É o que eu acabei de falar. A gente não tem o valor do cateto oposto, mas a gente tem esse valorzinho aqui, que é o seno de A. Então, no lugar do seno de A, o que eu vou colocar? 0,75. Vou fazer essa substituição aí, ó. 0,75, que é o valor do seno de A, aqui, ó. Isso aqui substituiu isso. Cateto oposto. Quem é o meu cateto oposto? É o x que eu estou procurando. Por isso que eu escrevi x aqui. Sobre a hipotenusa, que é 7. Vou simplesmente multiplicar em cruz. Só deixando claro aqui, antes de multiplicar em cruz, o 0,75 é como se ele não tivesse denominador. Aí, nesse caso, eu considero o denominador 1 para o 0,75. E vou multiplicar em cruz aqui. X vezes 1 e 0,75 vezes 7. Então, vai ficar assim, x vezes 1, x. E 0,75 vezes... Eu pus 0,74 ali, ó. Tá errado aqui, ó. Considerem 75, tá? Eu só errei na digitação. Fazendo essa multiplicação aí, 7 vezes 0,75 dá 5,75, que é o valor desse cateto que eu estou procurando, do x. Aí, na letra B, cruzei depois da hora ali. Na letra B, por que eu parti para o cosseno? Porque quem eu estou procurando é justamente o y. E quem é o y? O y é o cateto adjacente ao A. E quem é que trabalha com cateto adjacente? É o cosseno. Então, por isso que eu parti para o cosseno. Então, eu faço cosseno de A é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí fica, vou fazer da mesma forma. Opa, apaguei. Ô, Carla, parabéns para você. Mostrei inteiro ali. Então, eu vou fazer a mesma substituição. No lugar do cosseno de A, eu vou colocar o valor que eu tenho aqui, ó, que é o 0,66. Então, vai ficar 0,66 aqui, ó. Substituir. Igual cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o y. Sobre 7, que é a hipotenusa. Vou considerar denominador 1 também ali para o 0,66 e vou fazer a multiplicação em cruz. Y vezes 1, y, 7 vezes 0,66, que é 4,62. Esse é o valor do meu cateto y. Bom, a letra C pede o seguinte: o valor da tangente. Aí cai naquilo que eu falei para vocês. Tem duas formas de calcular. Eu posso calcular tangente cateto oposto sobre cateto adjacente e eu posso usar isso aqui, porque eu já tenho eu acabei de achar o valor do cateto oposto do cateto adjacente. Ou eu posso calcular fazendo seno de A sobre cosseno de A, porque eu tenho também os valores. Nós vamos fazer pelos dois jeitos para que vocês percebam que dá a mesma coisa. Então, isso aqui ficaria assim. Tangente de A ficaria cateto oposto, acabei de achar, 5,25, sobre cateto adjacente, 4,62. Ou colocando seno de A, que é 0,75, cosseno de A, que é 0,66. A hora que eu fizer a divisão 5,25 por 4,62, vai dar aproximadamente esse valor aí, ó, 1,13. E também, na hora que eu fizer a divisão 0,65 por 0,66, 0,75 por 0,66, também dá 1,13. Qualquer uma das duas formas eu consigo.
Ficou claro? Quer que dê uma paradinha quem está copiando ou posso passar para o 3? Carla, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ali em cima, eu não sei se eu entendi muito bem como que você já sabia qual que era o valor do seno e do cosseno quando você colocou o 0,75 e o 0,66. Você pode me explicar? Na verdade, porque essas medidas foram dadas no exercício, ó, sabendo que o valor do seno do ângulo do triângulo abaixo é 0,75 e que o valor do cosseno é 0,66. Então, ele trabalhou com os valores já o valor do seno, ó, sabendo que o valor do seno e o valor do cosseno. Ele não deu o ângulo e nem deu os catetos, mas ele deu já o valor do seno e o valor do cosseno. Viu aqui? Ah, entendi. Nesse exercício já foi dado. Aí, porque aí ele queria que a gente calculasse o cateto. Então, ele já deu o seno e o cosseno. Aí eu só passei para cá, ó, só anotei aqui Ah, embaixo, entendi. tá? O exercício 3 ele traz uma situação mais real, assim, mais do cotidiano. Fala assim: o mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento. Então, é o que eu falei para vocês, a engenharia civil, eu sou apaixonada nessa parte de trigonometria por conta disso, porque traz muito, remete muito à questão da engenharia civil. Nessa figura, temos a relação entre o comprimento da base, vamos destacando aqui, comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que esse telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos abaixo. O que ele está pedindo nesse exercício? Ele foi dado aqui embaixo é o comprimento da base do telhado e aqui é a altura que o telhado deve ter. E aí, pelo jeito aqui, é o caimento mínimo que o telhado colonial deve ter. Então, ele foi calculando várias alturas. Então, por exemplo, aqui seria o seguinte: se esse triângulo, ou seja, se essa base, vamos supor que o cômodo que ele vai fazer o telhado tivesse um comprimento, fosse um quarto que tivesse um comprimento de 3 metros. Então, ele sabia que a altura aqui tinha que ser 0,75. Agora, se o telhado lá em cima fosse quase que cobrir a casa inteira, vamos pensar nesse grandão aqui, ó. Ele tivesse o comprimento de 9 metros, tá aqui, ó. Ele saberia, ele já foi dado esse dado, que a altura teria que ser 3,33. Isso para obedecer essas porcentagens aqui, de 25, 27, 29, 31, 33, 35 e 37. Na verdade, é de dois em dois, né? De dois em dois pontos percentuais. Então, o que ele está pedindo? Como que foram feitos esses cálculos? Aqui é um exercício diferente, porque ele trouxe já os dados e pediu para explicar como que chegou nesse valor. Então, na verdade, vamos pensar aqui quais os lados que a gente tem. Deixa eu ver se eu fiz aqui ou não. Acho que não. Bom, acho que aqui dá para mostrar onde eu fiz aqui, ó. Dessa vez eu fiz no caderno e tirei foto do caderno e fui mostrando para vocês aqui. O que ele quer que explica? Aquele triângulo menor aqui, ó, esse triângulozinho aqui que formou, qual é a medida dele? Ele tem uma altura de 0,75 por 3 de comprimento. Me ajudem aqui. Olha só. Se o ângulo está aqui, ó, se ele está aqui, quais os valores que eu tenho? Eu tenho o valor oposto, ou seja, o cateto oposto. Então, esse 0,85, nossa senhora, não é fácil escrever isso, não. Eu tenho o cateto oposto e o 3 metros. Quem é o 3 metros?
Ele não é minha hipotenusa, porque a hipotenusa estaria aqui em frente ao ângulo reto. Então, essa daqui é meu cateto adjacente. Então, o que eu tenho nesses cálculos? Eu tenho o valor do cateto oposto, que é a altura do triângulo, e eu tenho o cateto adjacente, que é o comprimento do telhado, de acordo com o tamanho do cômodo do telhado que ele vai fazer lá, né? Vamos pensar cômodo, porque fica mais fácil de entender. Na verdade, quando vai construir o telhado de uma casa, às vezes ele é construído de pedaços, sabe? O telhado não é construído só assim. Ele, às vezes, tem que emendar atrás, então ele vai ter um comprimento, de acordo com o formato da casa. Então, por isso que tem esses vários tamanhos de telhados. O pedreiro ou o engenheiro que estiver fazendo isso, ele vai saber que se o tamanho, se o comprimento for 3, a altura aqui tem que ser 0,75. Se o tamanho for 4, vai ser outra altura. Então, é de acordo com o tamanho do telhado que ele vai fazer lá em cima. Então, gente, voltando aqui, o que eu tenho? O cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que faz relação, ou seja, faz ligação entre os dois catetos? Não é o seno, porque o seno trabalha com a hipotenusa, e não é o cosseno, porque o cosseno também trabalha com a hipotenusa. Então, ele usou, na verdade, para fazer esses cálculos, o valor da tangente, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aí, isso aqui, 0,75 dividido por 3, dá 0,25. Como é que ele chegou no 25% que ele chegou aqui, ó? Que aqui já tá feito, na verdade, né? Vocês vão só confirmar os dados aí. Aqui já deu 25%. Como é que ele chegou nesse 25%? Ele simplesmente multiplicou por 100. Então, o cálculo foi feito pela tangente e também multiplicando por 100. Após calcular o valor da tangente, ele calculou o valor da tangente, depois que calculou o valor da tangente, ele multiplicou por 100. E assim ele quer que a gente faça em todos os triângulos. Ó, no outro triângulo, o ângulo é aqui, da mesma maneira, ó. Vai ser 1,8, que é o cateto oposto, dividido por 4. Dá 0,27. 0,27 multiplicado por 100 dá 27%. O outro, de 5 metros, se a base for 5 metros, vai dar 1,45 dividido por 5, dá 0,29, multiplicado por 100, 29%. O de 6 metros, se o telhado tiver 6 metros, então a altura vai ter que ser 1,86. Dividido por 6, vai dar 0,31%, que é o que ele precisa. Na verdade, esses valores de porcentagem ele já tinha. Ele só precisou descobrir quais os valores do comprimento aqui que ele tem que fazer. Porque isso aqui, ó, é regra. O telhado colonial, ele é regra. Então, ele já tinha esses valores. Ele só está pedindo para a gente explicar como se chega nesses valores. O triângulo de 7 metros, ou o telhado de 7 metros de comprimento, tem que ter uma altura de 2,31. Fazendo os cálculos, dá 0,33. Multiplicando por 100, 33%. 8 metros tem que ter o valor de 2,80, que seria 2,80 dividido por 8, dá 0,35, ou seja, 35%. E se o telhado tiver 9 metros, seria 3,33 dividido por 9, 0,37, multiplicando por 100, dá 0,37%. Então, o que ele nos pediu foi essa demonstração aqui. E de acordo com isso aqui, gente, se eu quiser calcular um telhado de 10 metros, de 12 metros, eu consigo saber qual que é a altura que eu preciso, pela regra de 3. Aí, qual seria, entre aspas, eu detesto fórmula, mas assim, qual seria a relação, a fórmula que ele usou aqui? Seria a fórmula da tangente, que a gente já viu aqui, ou seja, ele pegou a altura, dividiu pelo comprimento e multiplicou por 100. É só isso, era só isso a questão desse exercício, só demonstrar mesmo. Bom, nossa, agora que eu vi que eu estava tão perto que eu estava cortando minha testa aqui no meio. Gente, eu acho que os exercícios dessa semana eram esses, né?
Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, especialmente desse último exercício? Ou tá tudo certo? Deu para entender, né? Não eram tão denso. Ai, a hora que eu penso na aula do terceiro ano, eu até morro, porque o conteúdo do terceiro ano é que tá triste. Mas, enfim, se não ficou nenhuma dúvida, eu encerro aqui a aula, porque eu acho que dessa semana era esse conteúdo. Eu gostaria de muito de estar na sala de vocês, que eu tenho certeza que a gente estaria rendendo muito mais. A gente poderia estar fazendo muito mais exercício, a partir daqui a gente ia praticar. Mas, enfim, é a situação que nos impõe. Se vocês se interessarem, quiserem resolver outros exercícios, mesmo dos que vocês estão estudando, não garanto que eu sei tudo, mas eu posso procurar ajudar vocês. Por exemplo, vou resolver uma série de exercícios de triângulo, de trigonometria no triângulo retângulo. Se ficar alguma dúvida, pode me mandar, que de repente eu consigo ajudar vocês, tá? O tempo está meio escasso, mas dá para eu tirar esse tempinho. No mais, então, eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez e espero vocês na semana que vem. Chamem o pessoal também, gente. De repente tem mais alguém que vocês sabem que interessa tudo, que gosta de participar, tá bom? Fala um tchauzinho para mim. Tchau, Tchau, Carla. Carla. Até semana que vem. Tchau, meninas. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Ana Carolina. Se você quiser ficar, Ana, para a gente conversar um pouquinho, Ana Carolina. Tá bom. Tá? Tchau, Carla. Tchau, até. Eu não entendi a sua situação muito. Peraí, deixa eu interromper a gravação aqui. O que